tempo todo, mesmo sem motivo, ela acorda triste e vai dormir triste, né? As pessoas hoje em dia acabam levando isso de uma forma um pouco leviana, né? Não brincam um pouco com esse termo, né? Ah, fulano terminou um relacionamento, está deprimido. Não, é diferente a tristeza do paciente que está deprimido, é uma tristeza mais, a gente chama de tristeza vital, né? Esse é um dos sintomas principais. O outro sintoma principal da depressão é o que a gente chama de anedonia. O que é isso? É a perda de interesse, a perda de capacidade de sentir prazer. Então, por exemplo, na adolescência ele gostava ali de jogar bola, gostava de praticar uma atividade física, gostava de tocar um instrumento musical, gostava de sair com os amigos, de repente isso perde a graça, ele não vê mais, não tem mais interesse nessas coisas prazerosas da vida. Esses são os dois sintomas principais. Os sintomas acessórios, os sintomas que também fazem parte do quadro, são divididos em grupos, né? Então, no grupo dos sintomas cognitivos, o paciente começa a ter uma dificuldade de concentração, uma certa perda de memória. Então, por exemplo, o adolescente começa a não conseguir mais estudar, não consegue mais prestar atenção nas aulas, o seu desempenho acadêmico piora, às vezes é um bom aluno, ou um aluno que tirava notas medianas, aí de repente começa a despencar ali, né, o aproveitamento dele. Também dentro desse grupo das alterações cognitivas, ele começa a ter algumas distorções de pensamento, começa a ter pensamentos que a gente chama de pensamentos de menos-valia, começa a se sentir inferior às outras pessoas, começa a se sentir pior, né, do que os outros, se sente também, muito comumente se sentir culpado por situações que às vezes não tem nada a ver ali com ele, né, por tudo que acontece, ele sente que é culpa dele. Então esses são pensamentos, ideias que são muito, muito comuns em pacientes com depressão. Existem também as distorções, os sintomas físicos, fisiológicos, como insônia. E aí a gente já pode entrar numa particularidade, que a depressão no adulto normalmente se apresenta como insônia. No adolescente, ele pode ter insônia também quando está deprimido, mas muitas vezes ele tem o que a gente chama de hipersonia, aquele sono exagerado, dorme exageradamente, dorme demais, e não é um sono reparador. Mesmo ele dormindo 10, 12 horas, 15 horas por dia, ainda não consegue descansar. Tem sintomas físicos também, como alterações de apetite, principalmente a hiporexia, que é realmente não conseguir comer, não ter uma refeição completa. Acabam perdendo peso, muitas vezes perdem muito peso quando tem uma depressão, um quadro mais grave, né? Também podem ter, dentro desse grupo das alterações físicas, uma falta de energia. Então, aquela sensação de bateria baixa, né? Aquela sensação de anergia, de que está o tempo todo cansado. Os pacientes falam como se estivesse carregando uma mochila ali de 20 quilos nas costas o tempo todo. As pernas parecem que estão presas, né? Esses são sintomas gerais, esses são sintomas que fazem parte dos critérios diagnósticos de depressão e tanto adolescentes, crianças como adultos têm eles. Porém, em adolescentes, existem outros sintomas que são mais comuns de ser apresentados do que em adultos. Um deles é a irritabilidade. Os pacientes adolescentes, quando estão deprimidos, normalmente ficam muito, muito irritadiços, ficam ali uma pilha de nervos, qualquer coisa ali que os familiares, amigos falam com eles já acabam explodindo, né? Isso é muito comum de se confundir com o temperamento, às vezes, do adolescente, né? Porque é uma fase delicada. Essa é uma grande questão, você tocou num ponto importantíssimo, porque as pessoas confundem a depressão no adolescente com algo normal da fase, uma fase de adaptação, uma fase em que os adolescentes eles ficam um pouco mais rebeldes, mais reativos, né? Mas quando isso começa a ficar exagerado, quando essa irritabilidade ela é exacerbada, muito provavelmente é algum sintoma de algum transtorno de humor, né? Outro sintoma também muito comum, tanto em crianças quanto em adolescentes, quando estão deprimidos, é ter sintomas físicos, queixar de sintomas inespecíficos, como, por exemplo, começa a sentir dores de cabeça, começa a se queixar de dores no estômago, aí vai no médico, vai no outro, vai no especialista, não consegue achar muito bem o que é e vai ver da depressão. Então, ficar de olho nisso. Se tem um adolescente em casa, tem uma criança, ela começou a se queixar desses sintomas vagos, não tem uma explicação para aquilo, pode ser um sintoma da depressão, né? Agora, doutor, quando eu era criança, eu nunca imaginei que ia usar essa expressão, mas cá estou eu. Na minha época, a mãe da gente dizia assim, criança não tem dor de cabeça, criança não tem pressão, criança não tem isso, criança não tem aquilo. A saúde da criança acabava sendo, de certa forma, negligenciada. Esse conceito de depressão na infância e na adolescente é algo mais recente, não é? Sim, com certeza. Ele é estudado há poucas décadas, né? E os critérios diagnósticos ainda continuam sendo muito estudados. Tanto em relação ao tratamento, que a gente vai falar mais para frente, ainda existem poucos estudos. Existem alguns estudos já que corroboram ali algumas medicações, alguns tipos de terapia para tratamento da depressão, mas em geral, sim, é uma coisa muito nova, né? E aí a gente pode falar também sobre a prevalência da depressão em ambas as faixas etárias. A depressão em criança,
e a gente está definindo que criança como abaixo de 12 anos de idade, ela ainda é razoavelmente rara. Cerca de 1 a 2% das crianças têm depressão. É raro, mas não tanto assim, né? Existe. Cada 50, 100 crianças, uma está deprimida. Já em adolescentes, a prevalência é muito mais alta. Em torno de 10% dos adolescentes vão ter depressão até os 16 anos de idade. É o dobro da prevalência em meninas do que em meninos. Cerca de 12% das meninas têm depressão, cerca de 7% dos meninos têm depressão. Eu já ia te perguntar isso, porque nos adultos, por exemplo, a gente tem aí uma estimativa de quadro depressivo que nas mulheres é mais frequente do que nos homens. Sim. Então essa tendência também, ela se repete. Sim, sim. Agora, doutor, é fácil a gente confundir, por exemplo, a depressão com outros transtornos, por exemplo, transtorno de hiperatividade e atenção, que muitas crianças e adolescentes apresentam também, né? Sim. Como diferenciar uma coisa da outra? Na verdade, é só o especialista que consegue realmente diferenciar um transtorno do outro, saber o que é depressão, o que é déficit de atenção e hiperatividade, saber o que é ansiedade e saber o que é a tristeza normal da vida. Por isso que até que eu trouxe essa arte aí, né? Da última vez que eu vim aqui há um mês atrás, a gente conversou sobre o TAG, né? Ansiedade generalizada. E as pessoas que acabaram assistindo da última vez devem ter percebido que alguns sintomas são comuns, né? Essa questão da irritabilidade, essa questão das preocupações, às vezes até um pouco de agitação, inquietação, tanto na depressão em adolescentes quanto na ansiedade é comum, né? Ambas as doenças, alterações do apetite, alterações do sono e não só os sintomas se misturam, como as doenças se misturam, né? Então essa partezinha em azul mais escura aqui, em roxo, né, mostra o que as duas doenças têm em comum. E muitas vezes elas se apresentam concomitantemente, elas vêm ao mesmo tempo. Então o paciente tem o TAG, tem a ansiedade generalizada, ou um transtorno de pânico, algum outro tipo de ansiedade, e tem a depressão também, né? Esses, inclusive, os dois diagnósticos que você comentou, são os mais comuns de serem associados à depressão. TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, e a ansiedade generalizada. E aí, os pacientes, quando tem a comorbidade, quando tem as duas doenças em comum, o diagnóstico é um pouco mais difícil, mas o tratamento também é um pouco mais demorado, o paciente apresentar melhora, normalmente tem que usar doses mais altas da medicação antidepressiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tentar procurar um diagnóstico precoce para poder fazer um tratamento intensivo e tratar as duas doenças, né? O doutor trouxe aqui pra gente bem explicadinho, mesmo como numa sala de aula, pra gente sentir bem o que é a depressão, o que é a ansiedade e como esses transtornos acabam se misturando. Por isso Sim. É tão importante, ao sentir sinal de algum tipo de dificuldade da criança, do adolescente, a gente procurar o especialista mesmo, Sim, né? Sim, com certeza. Porque aí a gente vai entrar agora no último critério que eu deixei de falar, né, da depressão, que é o mais grave de todos, o mais preocupante, que é o pensamento suicida, o pensamento sobre morte, pensamentos em acabar com a própria vida. Cerca de metade dos pacientes que têm depressão, em algum momento ali, quando eles estão em vigilância da doença, eles acabam tendo o que a gente chama de pensamentos de morte. Então, por exemplo, pensar que a vida não está valendo muito a pena, pensar que tanto faz como tanto fez, às vezes não seria tão ruim assim estar morto, esse tipo de pensamento, né? Que é um pensamento suicida inicial, vamos falar dessa forma, né? E aí, se a doença vai se cronificando e se ela vai se agravando, se a pessoa não busca tratamento, né, se não faz acompanhamento, acaba chegando no pensamento suicida em si. Ela começa a ter pensamentos de acabar com a própria vida e chega a desenvolver um plano, pode até cometer uma tentativa de suicídio. Essa é a grande preocupação. Por quê? A gente tem percebido que no Brasil a taxa de suicídio, em geral, está mais ou menos mantida. Nos últimos 20 anos não tem mudado. Porém, entre adolescentes, ela aumentou muito. Aumentou mais de 50% nos últimos 15 anos. Isso é muito preocupante, porque são pacientes jovens, né? São vidas que são ceifadas de uma forma já tão rápida, né? Vidas que teriam um potencial tão grande e que acabam morrendo tão cedo por uma morte prevenível, porque isso deve ser ressaltado. O suicídio é prevenível. A gente tem que buscar o tratamento precoce da depressão. 90% das pessoas que tentam suicídio, elas estão deprimidas naquele momento e se a pessoa faz o tratamento, se ela faz acompanhamento, se ela tem o apoio da família, a gente consegue prevenir, né, esse quadro tão grave. E a gente vive uma época, né, doutora? A gente já teve a época aí em que a morte foi romantizada. Hoje a vida é banalizada, né? Inclusive, a gente tem exemplo disso em séries, em filmes. Isso, até que ponto
a arte, a cultura, de certa forma, interfere e pode colaborar para que a gente tenha esse aumento? Interfere muito, tanto a mídia, né, a televisão, os programas de jornalismo, quanto as minisséries, novelas, né, esses programas de arte. A gente deve falar sobre o suicídio. A gente deve quebrar esse tabu de que não se fala sobre o suicídio, de que conversar sobre o suicídio aumenta o suicídio. Na verdade, é o contrário. A pessoa, quando ela tem pensamentos suicidas, quando ela chega no consultório, seja do psiquiatra, do psicólogo, ela se sente melhor depois que ela fala sobre o suicídio, depois que ela compartilha aquela ideia. Aquilo acaba diminuindo a pressão e o pensamento, ele acaba se esvaindo, ele acaba diminuindo a intensidade quando ela fala sobre o assunto. Só que aí é num caráter clínico, né, no consultório. Aí a gente tem, às vezes, algumas formas um pouco, como é que eu posso dizer, irresponsáveis de falar sobre o suicídio. Um dos exemplos é aquela minissérie, né, aquela série, perdão, que tem no Netflix, né, a 13 Reasons, que mostra uma adolescente que, enfim, aconteceram algumas situações ali na vida dela, traumáticas, né, ela sofria bullying, ela tinha, acabou sofrendo violência, um abuso sexual e aí acabou desencadeando um suicídio. Isso é muito complicado, porque mostrou um quadro em que não foi proposto uma alternativa. Né? Na série não mostrou para as pessoas, para os adolescentes, que quando ela está sentindo aquilo, quando ela passar por uma situação como aquela, tem como buscar ajuda. Né? Que ela deve buscar ajuda, que ela deve conversar com os familiares, que ela deve procurar os profissionais para evitar o desfecho negativo que ela teve. E aí quando você mostra dessa forma, é negativo, e acaba até aumentando o risco de suicídio, porque o adolescente vê aquilo e acredita que aquilo é a solução para ele, porque ele também vivenciou o que aquela adolescente vivenciou. Então a gente deve falar sobre suicídio, e isso eu falo diretamente para os familiares, para os amigos que tiverem ali adolescentes, adultos jovens, crianças, que estão deprimidos, né, que têm esses sintomas que a gente acabou de falar. Pergunte, converse com ele, não fique com medo de falar sobre esses assuntos. Quando você fala sobre morte, sobre pensamentos suicidas, você está ajudando ele, tá? Isso é importantíssimo. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui que eu achei bastante pertinente, da Adriana. Ela perguntou o seguinte: se filhos de pais depressivos ou com parentes próximos com quadros de depressão, se eles correm maior risco de apresentar esse problema. Existe predisposição genética para a depressão? Sim, existe. A pergunta dela é muito importante. A depressão é uma doença com caráter biológico. Existem questões psicológicas também, ambientais, mas ela tem um caráter biológico. A explicação, vamos dizer, biológica, né, fisiopatológica da doença é a falta de serotonina no cérebro, né, principalmente no lobo pré-frontal. Existem outros neurotransmissores também, como a noradrenalina e dopamina, enfim, outros também que também são estudados, mas especialmente a serotonina. Então, pessoas que carregam genes dos pais ali que fazem com que ela produza menos esse neurotransmissor, tem um risco maior assim, de desenvolver depressão. E tanto a depressão comum quanto a depressão no transtorno bipolar. Tem um caráter genético, sim, muito, muito forte. Agora, doutora, existe muito tabu com relação ao uso de medicamentos durante o período depressivo. Todo caso em que uma criança, um adolescente apresente um quadro depressivo, é necessário realmente o uso do medicamento? Então, isso quem vai definir vai ser o psiquiatra na consulta, claro. Em alguns casos, sim. Em casos de depressão moderada, em casos de depressão grave, a gente precisa lançar mão da medicação antidepressiva porque traz benefício, né? A gente consegue melhorar os sintomas do paciente, consegue reduzir ou anular esse risco suicida que a gente acabou de falar. Mesmo em quadros leves também da depressão, a gente acaba precisando lançar mão do antidepressivo quando o paciente, por exemplo, não quer fazer psicoterapia, quando ele não pode fazer psicoterapia por algum motivo prático. Enfim, existem critérios ali um pouco práticos, né, que eu não vou conseguir discutir todos eles aqui, mas que a gente precisa e deve lançar mão. E eu queria ressaltar uma coisa muito importante. Os antidepressivos eles já são estudados, tem vários estudos que comprovam a segurança dele em adolescentes. Em crianças ainda está em estudo, né, então menores de 11 anos de idade, a gente normalmente não usa antidepressivos, não sei em casos mais graves, mas em adolescentes, dos 12 aos 20 anos de idade, existem vários antidepressivos que são usados, que têm uma segurança e que têm uma eficácia mais do que comprovada. E eles são muito benéficos, são importantíssimos no tratamento da depressão. Agora, para a gente reforçar aqui, a gente tem dito sempre que assim, é o especialista quem vai determinar se usa ou não medicamento, é o especialista quem vai, de fato, dar um diagnóstico, se é depressão ou se é algo que se confunde com algum outro tipo de transtorno. Quando o pai e a mãe devem entender que realmente é hora de buscar uma ajuda profissional para o filho?
Quando perceber que o comportamento da criança e do adolescente mudou. Então, como eu estava falando, né, ela tinha um desempenho acadêmico, de repente o desempenho dela na escola começou a piorar muito. De repente já começou a faltar nas aulas, começou a ter problemas na escola, esse é um sinal importante. A criança ou adolescente começou a ficar muito irritado, muito nervoso, o que não era normal do comportamento dele. Também é um sinal amarelo, deve ligar aquela luz ali nos familiares. Quando ele começar a ficar muito isolado, começar a não se interessar pelas atividades, deixar de fazer aquelas coisas que ele gostava, começar a ficar muito reticente, né, em fazer atividades prazerosas, isso é importante também, é um sinal de alerta importante. E aí, quando ele começar, lógico, tem todos esses sintomas que a gente começou a conversar, né, não está se alimentando bem, não está dormindo bem, o comportamento dele mudou de alguma forma. Percebeu isso, deve ligar a luz amarela, conversar com o adolescente, especialmente adolescentes, que a depressão é mais comum mesmo em adolescentes, né? E conversar com ele, viu que tem alguma coisa estranha, leva no especialista para ver se é o diagnóstico ou se não, se é uma coisa realmente temporária, se ele não tem a doença. Mas aí o especialista vai conseguir diferenciar o que é patológico do que é normal, o que é reativo, né? Aos pais cabe principalmente então observar e conversar. Sim, esse é o caminho para a gente começar. Eu queria que você falasse um pouco mais, doutor, sobre essa questão de conversar e de como abordar essa questão do suicídio, porque, de fato, existe um tabu muito grande e a gente, às vezes, tem aquele receio de chegar num adolescente e conversar sobre isso, né? Uhum. Sim, você vai pensar sobre essa questão do suicídio, você vai começar a se preocupar sobre isso com o seu filho, ou, enfim, com o adolescente que está ali junto com você, caso você note esses sintomas, né? Então, se você perceber que ele está mais triste, se você perceber que ele está tendo umas crises de choro, você pode conversar com ele em algum momento de maior vulnerabilidade, que você percebe que ele está ali mais isolado, você percebe que alguma coisa mudou, você pode começar a conversar sobre alguma outra coisa, começa mais tangencial, pergunta como é que estão as coisas na escola, como é que está com relação aos amigos, se ele está se sentindo mais triste, se está vindo ideias ruins na cabeça, se de vez em quando vem alguns pensamentos meio estranhos. Normalmente é assim que a gente faz no consultório e o familiar também pode fazer do jeito dele ali, conversar com a criança, ver com o adolescente, ver se está tendo isso, né? Os pais, especialmente, elas conhecem os filhos melhores que qualquer outra pessoa, eles sabem ali mais ou menos como conversar, como abordar ele, sabendo que ele pode ficar irritado, ele pode recuar, ele pode se fechar, mas com um jeitinho ali ela acaba percebendo ali algum nuance, alguma coisa mais sutil que sugira esses pensamentos mais negativos, né? Olha, a gente mostrou aqui no quadro os sintomas da depressão e de ansiedade, e aí a telespectadora entrou em contato aqui conosco perguntando novamente o que tem a ver depressão e ansiedade e vice-versa. Ela disse que a pergunta é porque ela tem uma cunhada que foi diagnosticada com ansiedade, ela está tomando medicamento, só que ela acha que não é certo porque ela fica sonolenta o tempo todo, o corpo fica mole, a cunhada acaba só dormindo, parece que está drogada. Palavras dela aqui no WhatsApp. E ela pergunta se isso está certo, se é assim mesmo. Normalmente a medicação deixa o paciente mais sonolento? Isso é natural? Hoje em dia existem dezenas e dezenas de medicações antidepressivas. Existem medicações que são um pouco mais sedativas, que normalmente a gente não usa em paciente que está tendo uma sonolência exacerbada, é mais em pacientes que estão tendo insônia que a gente usa essas medicações. Mas eu queria ressaltar que hoje em dia existem muitas medicações mais modernas que não dão esses efeitos colaterais, né? Então, hoje em dia existem muitas e muitas opções e a gente deve discutir com o especialista. Caso apresente esse sintoma, trocar a medicação, ajustar a dose, né? Tudo isso tem que ser discutido, mas eu gostaria de ressaltar que os efeitos colaterais, como esse de sonolência, alterações do apetite, algum mal-estar, queimação, normalmente são sintomas mais raros. 90% dos pacientes, quando começam antidepressivo, não têm efeitos colaterais importantes. Normalmente os efeitos colaterais são maiores nas primeiras semanas, nos primeiros 10, 15 dias e com o tempo vai diminuindo. Você entrou num ponto importante também que eu queria discutir, que é, quando a pessoa começa a tomar um antidepressivo, ela espera uma resposta imediata. E não é assim, né? Nada é imediato. Assim. O tratamento da depressão, a depressão não aparece de uma hora para outra e também não melhora de uma hora para outra. Então ela começa a tomar um antidepressivo, ela tem que esperar um período ali de 15 dias a um mês, ao longo de semanas, que o efeito terapêutico vai começando a aparecer. Então tem esse aspecto um pouco chato do antidepressivo. Nas primeiras semanas é mais algum efeito colateral, né, que aparece, com o tempo isso vai diminuindo, o corpo vai se acostumando, se adaptando ao remédio. E com o tempo, conforme as semanas forem passando e fizer um uso contínuo, aí tem um efeito antidepressivo, aí que a depressão melhora. Doutor, você trouxe um quadro aqui pra gente, eu queria que você explicasse o que são todos esses números aqui na nossa tela. A gente não precisa discutir os números aqui, eu gostaria só de ter uma visão geral. O que isso aqui mostra? É a taxa de suicídio de acordo com a idade. Então a gente percebe aqui dois picos, um entre adolescentes, né? Tá ali ó, a tabuzinha de
15 a 19, de 20 a 24, adolescência tardia, início da fase adulta, é o período de maior taxa de suicídio entre todas as faixas etárias. A gente tem também outro pico na meia-idade e a gente tem percebido também uma mudança de prevalência em que idosos também têm tido uma taxa de suicídio muito alta. Então, hoje em dia, os dois picos de prevalência de suicídio são em adolescentes, adultos jovens, então ali dos 14 aos 20 e poucos anos, 25 anos de idade, e em idosos acima de 60 anos de idade. Que também tem aumentado, né? Sim. A gente tem outra arte do doutor? Acho que eu tinha trazido. São essas, né? São essas que a gente trouxe para poder retratar para vocês. Mas a gente aproveita para reforçar que, como nós dissemos aqui, o importante mesmo é observar e conversar. Ao pai, à mãe, nós não somos especialistas, cabe principalmente então a gente observar e conversar com os filhos, ficar sempre atentos ao comportamento, a qualquer mudança, assim que sentir a necessidade, deve sim procurar um especialista. Queria agradecer, doutor, pela presença aqui no nosso programa, um prazer recebê-lo para falarmos desse assunto. E eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, eu vou jogar a bola para o nosso telespectador. Possivelmente na próxima semana, nos próximos dias, teremos novamente o doutor Túlio aqui conosco. Vamos deixar para o telespectador decidir o assunto? O que você acha, doutor? Pode ser, sim. Claro. O telespectador, então, vai participar com a gente pelo nosso WhatsApp nesse restante de semana. E aí a gente define com vocês aí de casa qual assunto que vocês querem ver o especialista conversando com a gente aqui na próxima semana. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui no nosso programa. Prazer recebê-lo novamente. E o nosso programa vai chegando no finalzinho. Deixa eu só mandar aqui um beijo bem especial para o nosso telespectador que participa. Teve uma família inteira aí que mandou beijo pra gente, mandou fotinha. Não vai dar tempo de compartilhar o nosso WhatsApp na tela, viu? Mas vou mandar um beijo para Adriana e Matheus lá do Embratel, ligados no nosso programa. O Alex, que também está ligado, que assiste a gente todos os dias, pediu para mandar abraço, disse que foi muito bacana ter a presença do doutor aqui, participando no programa, viu? O doutor já está ganhando fãs aqui no nosso programa também. Oi, manda um abraço, estamos ligados. Não mandou o nome, mas o abraço está mandado. Obrigada pela participação aqui com a gente também. E teve alguns áudios que a gente acabou não ouvindo aqui por uma questão de segurança na nossa produção. Se for relacionado a alguma pergunta para o nosso especialista, a gente repassa então. Olha, foi um prazer estar na sua companhia nesse nosso feriadão. Um beijo carinhoso para você. Eu estou indo, mas a informação continua na nossa tela, porque vem aí o Elton Bittencourt e o Bronca Livre. O Lamanda Revista volta amanhã, a partir das 11 horas. Beijão no seu coração, ótima tarde, excelente feriado e a gente se vê amanhã. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, nutrição, clínica médica, além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia, psiquiatra e muito mais. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos.